Sim, vamos montar uma bicicleta usando um motor de roçadeira e um sistema CVT, que no vídeo passado nós pegamos um motor de roçadeira e um sistema CVT, é claro, né? E retiramos a embreagem do motor de roçadeira e onde era parafusada a embreagem, nós parafusamos uma chapa bem reforçada e em seguida nós pegamos um eixo do motor estacionário que nós pegamos no ferro velho e soldamos na chapa formando o nosso eixo. E pegamos a carcaça do sistema CVT e parafusamos na carcaça do motor. E em seguida nós pegamos um pedaço de barra chata e fizemos esse suporte para estar fortalecendo ainda mais o nosso eixo. E para quem quiser saber mais detalhes, o link do vídeo está na descrição deste vídeo. E para dar início, nós já vamos pegar esse pé de vela alargado que nós cortamos, viramos para um lado, viramos para o outro, soldamos para nós estar usando na nossa bike, porque eu sei que nós vamos precisar de mais espaço nesse projeto. Aqui nós temos uma coroa de 44 dentes, que é a mais comum usada em bicicletas motorizadas. E aqui nós já temos uma coroa muito maior de 60 dentes, que ela é muito boa para você que precisa de muita força em subidas pesadas. E agora nós temos aqui ela, uma coroa gigante. Com certeza vocês não devem ter visto dessa coroa para vender ainda, pessoal, porque essa coroa, nós que desenvolvemos uma coroa de 80 dentes para nós estar fazendo teste nesse projeto. Mas aí vocês vão me perguntar, Chileno, para que uma coroa tão grande, cara? É o seguinte, pessoal, o motor de roçadeira, ele já tem uma rotação muito alta, cara. É verdade que a gente vai ter aqui uma redução do nosso sistema CVT, mas mesmo assim, quando começar a embalar, o próprio CVT vai ampliar e vai dar muita velocidade, cara. Então, no meio disso tudo aí, eu acredito que a gente trazendo uma redução bem maior, com uma coroa maior, vai ajudar bastante no nosso projeto. Porque, de qualquer maneira, o CVT, ele já vai trazer para nós muita velocidade, cara. Mas então, a nossa intenção aqui é fazer um teste comparativo entre a de 80 e a de 60 dentes. A de 44, a gente, eu acho que nem precisa de fazer teste nela, porque o próprio CVT já vai trazer uma rotação muito alta pra gente. Mas então, qual que vocês acham que vai ser mais eficiente, a de 80 dentes ou a de 60 dentes? E quantos quilômetros por hora que vocês acham que vai dar esse projeto? Coloca nos comentários para nós aí. Mas então, do jeito que está essa roda, não vai caber as coroas grandes. Então vamos tirar ela do lugar, vamos tirar também essa catraca de marcha e substituir pela pequena. E quando colocamos a roda no lugar, nós vimos que está pegando de um lado do quadro. E para resolver isso, nós temos que bambear os raios tudo da roda e jogar a roda toda para um lado. Isso se chama efeito guarda-chuva. Tirei também o calço do eixo que ficava do lado da catraca e passei para o outro lado. E já aproveitei e já coloquei a coroa de 60 dentes para nós testar. Coloquei também a coroa de 80 dentes para testar e deu tudo certinho. A roda ficou bem centralizada, mas por enquanto nós vamos deixar a coroa de 60 dentes mesmo, que nós vamos começar os testes com ela. Mas agora que vem o principal desafio, pessoal, de como que nós vamos fazer para nós fixar o nosso motor no quadro. Será que a cola quente não resolve? Não, pessoal, parece que já tá tão certinho, né? Olha só pra você ver. Ai, que neira. Mas então vamos fechar os olhos e pegar uns pedaços de ferro velho no vulto para nós começar o nosso suporte. E aqui está o nosso suporte, que é apenas um pedaço de cantorneira furada e 2 pedaços de chapinha recuperados da própria cantorneira. E eu acho que eu nunca fiz um suporte tão simples igual eu tô fazendo dessa vez, pessoal, que não tá precisando nem de solda. Vamos passar a cantorneira por trás da chapa que nós já parafusamos no motor. E parafusar, é claro, né? Então chegou a hora mais esperada, que é colocar o nosso motorzão na bicicleta, mas o nosso parafuso ficou pegando no quadro. Então vai nós tirar o motor de novo. E eu sei que eu falei pra vocês que nós não tínhamos usado solda ainda, mas nós vamos ter que usar um pinguinho de solda e nós vamos soldar um parafuso aí, porque agora quando nós cortar o pedaço dele aí, do outro lado não vai ter cabeça de parafuso para atrapalhar mais. E agora ficou 100% assim. Para quem tiver interesse no CVT, vou deixar o link e o contato do Máquinas Curitiba na descrição do vídeo. E pra ser sincero pra vocês, eu achei que ia dar maior trabalhão pra nós prender esse motor na bicicleta, cara. Mas não, cara, o negócio já tá aqui, ó, já tá praticamente pronto, cara. Olha só pra você ver, ó. Cara, que perfeito, cara, muito bacana. Então achei que tá ficando muito legal. E agora, pessoal, a intenção aqui é nós fazer um negócio aqui para proteger nossa perna, para poder não esbarrar nessa polia, mas eu não quero colocar essa capa original também, porque isso aqui vai tampar ali, não vai dar pra gente ver o funcionamento do CVT. Então vou fazer um bem bolado ali para nós. E esse bem bolado vai ser um pedaço de chapa xadrez de alumínio que nós vamos cortar, dobrar, furar e vai ser parafusado no mesmo local que seria parafusado a capa original de plástico. Mas até o parafuso que eu usei aqui é da capa original do CVT mesmo. Mas se vocês forem fazer uma montagem dessa, pessoal, eu aconselho vocês colocar a capa original, que vai ficar bem mais protegido. Nós só estamos deixando assim, porque se a gente colocar a capa original, não vai dar pra gente ver o funcionamento dele. Vamos tacar ali o freio para ter como parar, né? E um acelerador de bicicleta motorizada. E é só prender no carburador.
E na hora de colocar a corrente ficou pegando no quadro. Então nós deu uma macacada no quadro e agora nós temos mais espaço para nós passar a corrente. Coloquei um esticador desse com mola que vai facilitar bastante na hora que a gente for fazer as trocas da coroa na hora dos testes. Portanto, eu vou levar até um pedaço desse de corrente para estar emendando e desmendando toda hora que a gente for tirar a coroa de 60 dentes e colocar a coroa de 80 dentes. Mas em teoria agora tá tudo pronto, teria que funcionar, né? Então vamos acelerar. Então nós estamos aqui na reta e vamos começar com o teste de velocidade na coroa de 60 dentes. Aqui tem um bocado de quebra-mola, mas acredito que até no segundo quebra-mola lá vai dar pra gente ter uma noção de velocidade que vai dar. Partiu acelerar tudo então. Depois aqui vamos acelerar tudo. Chegou no segundo quebra-mola aqui e eu vi, pessoal, que aqui não chegou nem a abrir, cara. O CVT não chegou nem a abrir toda a campana aqui. Então eu acredito, cara, que com a de 80 dentes vai ficar mais filé, cara. Porque eu senti um pouco de falta de força na arrancada, cara. Tipo que demorou bastante para embalar. Mas agora, pessoal, eu quero fazer um teste subindo aquele morrão lá para nós ver até onde que vai aguentar subir, pessoal. Para nós ver qual a diferença que vai dar da coroa de 60 para 80 dentes subindo aquele morro lá, ó. Provavelmente vai subir que morro ali de jeito nenhum, porque é muito pesado. Mas vamos fazer um teste para nós ver qual a diferença que vai dar entre a coroa de 60 dentes com a coroa de 80 dentes depois. Nosso teste vai ser marcado por esse poste aqui. Vou começar os dois nesse poste. Nós não vamos pedalar. Aí, ó. Então, vamos dizer assim que parou, cara. Vamos dizer não, parou, né, cara? O tanto que subiu esse aí, ó. Esse morro é muito pesado, cara. Agora nós vamos ver quanto que a de 80 vai subir. Eu vou marcar o tanto que subiu por esse tubo de esgoto ali ou não por esse pedaço de isopor que tá aqui também. Coroa de 80 dentes, partiu o teste de velocidade. Bora! Depois aqui vamos acelerar tudo. Acabou a pista aqui. Pular quebra-mola não tem jeito, né, pessoal? Mas deu o quê? Rapaz, deu 45, cara. Rapaz do céu. Ou parece que o conversor tá tipo que tá assim, mantendo a faixa de torque do motor, cara. Eu vi que abriu bem mais a quantidade aqui do CVT, né? E a velocidade tá praticamente a mesma. Então quer dizer que aumentou um pouco a mais da velocidade do motor, mas manteve a velocidade da roda. Então tá tipo que tá
mantendo a faixa de torque do motor, cara. Mas eu percebi que deu uma embalada bem mais rápido, cara. Parece que tipo assim, a torque dele com certeza de arrancada mudou, né? E chegou praticamente à mesma velocidade, 2 km a menos, cara. Parado no pé do poste do mesmo jeito, vamos testar subindo o morro com a coroa de 80 dentes. Bora! Onde nós estávamos. Rapaz, eu achei que eu acabava de chegar. Vamos ver. Vai. Rapaz, devagarzinho nós chegou, ó. Chegou no primeiro tupete. Tá indo. Olha o morrão aí, ó. Eu achei que ela vai aqui devagarzinho, ela vai até em cima direto. Não para não. $10 km/h. Morro aqui é pesado, cara. Aí, ó, chegamos na segunda entrada aqui, ó. Aí, ó, porrão aí, ó. Rapaz, esgoelando, mas lá vai. No máximo aqui, ó. Não para não, cara. Não para não, ó. Chegou em cima. Agora acelerar vai embalando, porque tá quase baixado, o morro é pouquinho. Então é isso aí, pessoal. A altura que nós estamos aqui, ó. Aqui já nós estamos descendo. Rapaz, aqui já não dá pra acelerar porque é abaixo não, capaz de passar de 100 por hora. Ai, ai. Mas é igual vocês viram aí, pessoal, nós subimos sem ajudar no pedal nem nada, cara. Nós só na força do motor mesmo. Claro que se a gente ajudasse no pedal, ia chegar aí uns 30 km aí, a gente forçando aí, ajudando também pro morro acima, porque esse morro é bem pesado. Mas eu tô percebendo que esse CVT, ele tá abrindo muito rápido, abrindo a correia muito rápido. Eu acredito se a gente fazer esse CVT abrir com mais dificuldade para aproveitar a faixa de torque mais alta do motor, porque esse motor trabalha com a rotação bem alta, eu acredito que melhoraria bastante também, cara. Vamos tentar mexer nesse negócio? Então desmontamos a polia de trás do CVT e mexemos na regulagem da mola, dando mais pressão para ver se vai dar alguma diferença. E bora acelerar de novo. E surpreendentemente deu 41 km/h, cara. Fala a verdade, surpreendeu mesmo, porque eu achei que a gente ia aproveitar mais quantidade de torque, da alta rotação do motor, cara. Mas na realidade mesmo, que na prática foi isso aí que aconteceu, cara. Tava acreditando mesmo que ela ia custar para abrir mais aqui, cara. Ao subir mais o giro antes de dar velocidade, cara, ia aproveitar mais torque. Mas não foi nem isso que aconteceu não, cara. Conclusão do nosso projeto. Como esperado, eu achei que a coroa de 80 dentes se saiu bem melhor do que a de 60 dentes por dar bem mais força e mais torque para o nosso projeto. Ela deu 2 km a menos, mas lembrando também, pessoal, que nós sempre marcamos a quilometragem
viajei no GPS, cara, e o GPS sempre rouba ali uns 5, 10 km. Coloquei um velocímetro na roda de trás da bicicleta e acelerei com a coroa de 60 dentes com o pneu no ar e deu mais de 100 km por hora. E depois fiz o teste com a coroa de 80 dentes acelerando com a roda no ar. Precisou de aumentar um pouco mais da rotação do motor, mas também deu mais de 100 km por hora. E por causa desse teste, eu acredito que ainda foi pouca a nossa redução. Se a gente colocasse uma redução intermediária aqui, eu acho que ficaria melhor ainda, ou talvez uma coroa de 100 dentes. Mas mesmo assim, eu acredito que se a gente usasse aqui um aro menor, tipo um aro 24, a gente iria aproveitar mais ainda o nosso CVT, tipo ele abriria por completo aproveitando toda a amplitude dele. Apesar que esse CVT também foi projetado para motor tipo de 200 cilindradas, 300, 400 cilindradas, cara, não foi projetado para um motorzinho desse tamanho, né, pessoal? E apesar também, pessoal, que eu tô bem achando que, eu não sei não, cara, quando eu comprei esse motor, parece que ele tava mais forte, cara. Agora parece que ele tá com uma aceleragem meio xoxa e dá a impressão que, sei lá, será que nós já começamos a estragar ele, cara? Mas só da gente conseguir fazer funcionar o CVT num motorzinho de roçadeira, cara, eu acho que já valeu demais a conta a experiência. Eu dei até uma fuçada na regulagem do carburador aqui, mas não adiantou muita coisa não, cara. Mas sinceramente, pessoal, não ficou tão mais forte, nem ficou tão mais rápido, mas eu acredito que o benefício maior aqui tá na economia de combustível, porque para vocês notar, quando a gente estava correndo lá, começava a acelerar, ela quase que não mudava a aceleragem, sempre mantinha sempre a faixa de torque aí em 10 km, 20, 30, 40, 50 km lá, e não, tipo assim, cara, não acelerava, não aumentava muito o giro do motor, então quer dizer que vai ficar econômico, né, cara, com certeza, apesar que, olha pra vocês verem, ó, tem um bocado de gasolina ali, ó, eu preparei 1 litro, não coloquei ele todo ali dentro, a gente rodou lá, cara, o dia inteiro, cara, você tá doido, a multa chegou até a queimar nesse link aqui, ó, nossa, Deus, até arranhou aqui. E, rapaz, não acabou a gasolina. O que eu quero dizer é que a bicicleta vai só pegando velocidade, só correndo cada vez mais e o giro do motor não aumenta, cara, para gastar mais combustível. É só a polia mesmo que vai ampliando e gerando mais velocidade na bicicleta. Mas agora eu vou deixar com vocês aí, pessoal. Fala para nós nos comentários aí, o que vocês acham? Vocês acham que valeu a pena a nossa aventura aí nesse projeto, cara? Nós conseguimos tirar pelo menos um bocado de dúvida de vocês aí? Mas eu só falo uma coisa para vocês, pessoal, que nós estamos tentando aí esforçar bastante nos nossos projetos, cara, para ver se nós conseguimos sua atenção aí, um likezão aí, um compartilhamento e o principal de tudo é se inscrever no canal, cara. E uma coisa muito importante que eu devo falar aqui também, pessoal, é agradecer a Máquinas Curitiba por estar sempre apoiando nossos projetos aí, pessoal, enviando uns produtos muito bacanas para nós aí, igual esse conversor de torque. Se você tiver interesse, o link tá na descrição. Agradecer também, pessoal, a Box Solda, que tá fortalecendo nós com as máquinas top aí também, pessoal. Cabeças Bike, que tá sempre fortalecendo também, o contato dele tá na descrição do vídeo também. Se vocês precisarem de peça de bicicleta motorizada, cara, tá só entrar em contato com ele. E já vou avisar para vocês aqui que nos próximos dias nós já vamos finalizar a ação da nossa caixa misteriosa, pessoal. Fica ligadinho aí nas nossas redes sociais e na aba comunidade aí também do nosso canal no YouTube aí, que nós vamos avisar, tá, pessoal? No story lá do Instagram e tudo mais. Se vocês quiserem participar, ainda dá tempo ainda, é 9 centavos o bilhete, o link tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E eu espero vocês no próximo vídeo e fui!